Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria abordar algumas dicas de como gerar caixa para investimento do seu negócio. Alguns vídeos atrás eu lembro de ter falado sobre a mentalidade de lidar com o financeiro, ou seja, você como um microempresário, um empresário, um gestor, como que você enxerga e lida com o dinheiro? Até porque esse entendimento ele vai ser um fator crítico de sucesso para como você vai gerir os recursos financeiros da sua organização. Então, o primeiro ponto, que eu costumo sempre dizer quando estou em clientes, fazendo o desenho da estratégia, entendendo capacidade, é a primeira pergunta. Quanto custa um mês de operação da sua empresa? E nessa resposta tem que ter todos os custos para você manter as engrenagens do seu negócio girando. Inclusive o prolabore dos sócios envolvidos. É comum você ouvir o empresário falar assim, poxa, tem meses que eu não coloco um centavo no bolso, eu estou com o meu negócio limitado, está gerando... Então a gente precisa que essa conta esteja clara para que você consiga criar uma capacidade de enxergar qual é o seu custo por mês e aí você projetar o custo por 6 meses, o custo por um ano. Então levantar e entender esses números é um fator crítico de sucesso, porque a partir do momento que você vai aferindo outros patamares e novos patamares de faturamento, lembrando que a gente está num exemplo de negócios com fins lucrativos, é preciso que você tenha disciplina para direcionar parte dessa receita, desse dinheiro que entra no caixa da sua empresa, para uma conta de investimento, por exemplo, aplicar um CDB, numa poupança que seja, para que aquilo ali possa ser direcionado para futuros projetos, futuras iniciativas que vai te ajudar a entregar a estratégia do seu negócio e aferir a transformação. E com isso, levando você a novos patamares de crescimento do seu negócio. Então, uma dica que eu tenho, por exemplo, a cada venda ou a cada nota fiscal emitida, você separar 20% de tudo aquilo que entra de dinheiro na sua empresa num fundo, num CDB, numa poupança. Então, quando você estiver ali num período de um ciclo de 3 meses, por exemplo, que você tenha R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 30.000, R$ 50.000, então você já tem ali um saldo que você pode investir em alguma coisa que você precise. Vai olhar para a sua estratégia, para os seus projetos, uma demanda que você tenha para investir na sua equipe, numa capacitação, você como sócio. Então, a ideia é que você tenha cada vez mais essa disciplina para ajudar a empresa a atingir novos patamares. Então, um dilema é que você pode, como sócio, muito bem pegar aquele dinheiro e colocar no bolso, porque a empresa é sua, o negócio é seu ou dos seus sócios. Mas use sempre a estratégia por trás dessa ação. Então é muito melhor eu investir 20%, por exemplo, de um caixa que eu tenha disponível para eu poder fazer uma retirada como sócio, e aí ano que vem eu ganhar mais ainda. Então eu estou, por exemplo, eu gerei 1 milhão de lucro. Então em vez de eu botar 1 milhão no bolso, eu posso colocar 800 mil e deixar 200 mil para reinvestir para o próximo ano. Que aí no próximo ano eu não coloco 1 milhão, coloco 2, 3, 4 milhões, e assim você vai crescendo. Então essa mentalidade ajuda a você a criar a capacidade da empresa de ficar autossustentável. O que eu quero dizer com isso? É você operar o seu negócio sem você depender de, por exemplo, ir no banco pegar um empréstimo, captar algum recurso de uma fonte financeira para cobrir algum buraco que você tenha. Então você cria um princípio de sustentabilidade financeira. Ou seja, você vai se autofinanciando. Ah, Carlos, mas aí eu tendo um caixa ali, em vez de eu pegar empréstimo, eu posso me autofinanciar? Pode. Você pode pegar aquele dinheiro que você tem ali guardado, que você poderia captar de um banco, você pega o seu dinheiro, faz uma conta e você vai se pagando a cada mês, ou seja, colocando o dinheiro parcelado no fundo que você pegou, que estava disponível no seu caixa. Porque você cria uma capacidade de operar livre. Então, esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto que eu queria abordar é você entender que qual é a sua meta para você definir quantos meses de operação é importante para o seu negócio ter em caixa. Porque isso pode ser um desafio interessante. Eu já participei de eventos, fora do país, inclusive, abordando muito a ideia de você ter, por exemplo, 18 meses de operação em caixa. E quando a gente vai olhar, por exemplo, no Brasil, eu lembro de ter visto alguns relatórios ali no primeiro ano da pandemia, em 2020, que o tempo médio que as empresas no Brasil tinham em caixa, principalmente as microempresas, os pequenos negócios, era de 1 mês. Então significa que se passasse 1 mês e não entrasse receita, o seu negócio poderia quebrar financeiramente.
Gente, então aqui é importante deixar claro que cada negócio, de acordo com o produto ou serviço que você tem, é que vai ajudar a responder. Porque 18 meses de operação em caixa pode ser uma coisa que é excesso. Também a gente não precisa ter excessos. Mas você entender, por exemplo, o tempo médio do meu negócio, se eu tiver 6 meses de operação em caixa, eu tenho ali um fôlego para poder estar reinvestindo, redefinindo as ações, tomando as decisões difíceis para o meu negócio. Então, uma meta muito interessante para você definir. Então, lembra que a unidade sempre vai estar associado ao custo de 1 mês de operação em caixa. E claro, gente, tem as particularidades. Porque, por exemplo, quando você chega em novembro e dezembro, para quem tem funcionários CLTs, são meses que são mais caros porque você tem ali 13º para pagar. Em alguns meses você pode ter ali férias. Então você tem que estar muito atenta a essas oscilações que ocorrem durante o ano, para que você possa projetar claramente e entender quais são os seus custos para manter seu negócio. Agora, o que é mais importante nessa história toda para a gente sintetizar e fechar o nosso vídeo de hoje? É você entender que isso está muito mais associado à mentalidade e disciplina de como você vai lidar com o dinheiro, do que simplesmente ter uma planilha que vai fazer conta para você, vai dizer, você tem que colocar na poupança, ou no seu CDB, ou no seu fundo de investimento tanto. Porque a mentalidade e a disciplina é que faz, né, e fortalece, né, essas práticas, essas metas, né, esses exercícios que a gente precisa fazer enquanto empresário, enquanto gestor. Tá ok? Então, pessoal, vamos aproveitar e já definir isso para qual o próximo ciclo de execução da sua empresa em relação ao financeiro. Qual é a sua meta que você tem de ter de meses de operação em caixa? Pense nisso e desejo aí sucesso na sua gestão financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.